O diabo criou o sexo neutro na Terra. Está utilizando-se da ONU, está utilizando-se das escolas, está utilizando-se de desenho animado, de vídeos, de novelas, de séries e tal, para criar na mente de uma geração inteira que ela pode ser o que ela quer, que ela já nasce sem sexo. Isso só é possível no céu. Outra coisa é a inteligência artificial, ela está ligada à onipresença satânica. Então ele está criando uma imitação, que ele nunca vai alcançar o ápice disso, como Deus. É um Deus que quer saber tudo que as pessoas fazem, que monitora tudo que você faz, que compreende o teu semblante, teu reconhecimento facial. Você vê, isso já é marketing também. Se você ficar olhando para uma publicação 3 segundos, o teu celular só vai entregar aquilo. Então, muita gente acha que essa câmera de selfie é para tirar foto. Não, é para quando você está no celular, ela está te observando. Então, diante da tua pressão em cima do teu olhar, em cima de uma imagem, ela entende que você gostou daquilo e ela vai te mandar o conteúdo em cima daquilo. Rapaz. É incrível, não é? Então, todas as vezes que você estiver olhando pro conteúdo, sorria que você está sendo filmado, né? Está sendo observado. E aí você tem agora o salto quântico, né? Que é a internet das coisas, tudo conectado à internet, né? Então, assim, a gente vê que essa conexão total é o homem conectado às máquinas, que a gente chama de transhumanismo, né? Então, isso é uma... E a China está na frente nessa questão aí, que até a 10G que foi criada pela China, ela é capaz de dominar uma cidade inteira. A 10G? 10G. Oxe, esses dias nós estávamos no 6G, já estamos na 10G já. A China lançou a 10G, que é a internet quântica. Então, o salto quântico é o quê? Tudo que todos fizerem dentro de um raio de quilômetro, a internet está sabendo. Meu Deus do céu. Você saiu de casa, você ligou um eletrodoméstico, você está assistindo um filme, teu filho está jogando videogame, tua mulher está no celular. Está tudo conectado. E é só através de uma hiperinteligência artificial conectada a uma hiperinternet, que é uma rede que... É que nem eu usei o caso da Zambelli, por exemplo. O cara descobriu onde ela estava só por imagem. Doideira. Então, hoje não adianta a gente pensar fora disso. E tudo isso, na minha visão, está chegando num limite que Deus vai permitir se autodestruir, porque Deus não vai permitir, Ele não dá a sua glória. Então, a gente está chegando num momento, e é os próximos dias, meses, que a IA vai fazer paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Já está acontecendo. Olho biônico, você viu esse dia? Sim, um olho biônico. Tem um atleta, um cantor, eu acho, o atleta brasileiro que voltou a andar através de robô e tal. Então você vê que são coisas, né, que estão sendo criadas, são boas, mas não vai trazer um princípio de idolatria, tudo isso? Totalmente, né? Totalmente. E o próprio idolatria e dependência. E o próprio Elon Musk disse que estava criando o Deus da inteligência artificial, né? Mas isso tudo está enlouquecendo os homens, né? O Elon Musk está meio pirado da cabeça, aparecendo com olhos azuis aí. Eu não sei se está relacionado a pacto ou muita tecnologia na cabeça ou erva. Tá muito doido. Tá doido na cabeça, né? Ele falou que o olho roxo dele foi o dia da despedida, que ele recebeu uma chave lá de Donald Trump, né? A saída dele do governo. É muito importante as pessoas entenderem, né, que a Doge lá, o programa de Elon Musk era para 5 meses só. Ele não podia... Tipo assim, imagine o governo deu uma chave para você entrar em área secreta e você só tem 5 meses para isso. Então faça o que você puder, descubra o que você quiser e depois de 5 meses você não pode. Mas foi isso que aconteceu. Tipo, ele poderia ficar fazendo parte do governo, mas esse departamento criado para vasculhar os bastidores só tinha 5 meses de duração. No dia que ele foi lá, né, que houve a despedida dele, Donald Trump agradeceu, ele apareceu com o olho roxo. Esse olho roxo, se vocês puxar aí no Google, é só dar um Google celebridades com olhos roxos.
Você vai ver o Papa Francisco, você vai ver Biden, você vai ver Clinton, você vai ver Bush, você vai ver celebridades de Hollywood, todos com seus olhos roxos. E muitos atribuem isso a um pacto que é feito, né? Lembrando que alguns em 2022, o Elon Musk foi numa festa fantasia, com uma roupa vermelha, com bafomé no peito, e o nome daquela vestimenta era o campeão de Satanás, o campeão do diabo. Tá louco. Em 2022 ele usou com o bafomé. Aí você vê qual é o símbolo da Tesla, é o bode. Tudo ligado a pentagrama também. O símbolo dos robôs dele é um pentagrama com um bode no meio. Então existe uma ligação tenebrosa do Elon Musk com as trevas. E aí eu vejo assim, de ontem para hoje, ele perdeu mais de 150 bilhões de dólares, né? Que Trump pediu para encerrar todos os contratos com ele. E você vê que ele pediu, né? Falou que Donald Trump devia ser impeachmentado. E aí o Trump chamou ele de louco, e quando chamou ele de louco, o Elon Musk tweetou algo muito sério, que ele disse que o Donald Trump está na lista do Stephen, né? Que é o cara da ilha lá que levava menores e mulheres para prostituição. E aquilo é muito sério. E aí diz que os democratas já entraram com uma ação porque querem ter acesso à documentação. Agora imagine que, eu estava meditando sobre isso, Fábio. Imagine que Elon Musk, ele mandou muita gente embora. Ele pediu demissão voluntária da CIA, demissão voluntária do FBI. E o que ele colocou? Ele levou um monte de jovem com computador e colocou inteligência artificial para vasculhar tudo. Você tem noção a quantidade de informação que ele captou? É, porque o robô hoje, para captar informação, não precisa de horas, né? Ele levou só jovem para trabalhar. Então, que é o Departamento de Eficiência do governo americano. Então, Donald Trump, ele levou alguém... Elon Musk declarou que Trump só ganhou por causa dele. E agora, chegou num ponto aí que eles iam ligar um pro outro hoje. A assessoria de Trump ia ligar para eles tentar amenizar os ânimos, né? Mas na verdade está sendo acusações trocadas, né? Porque ao mesmo tempo também o Trump está acusando o Elon Musk, né? Na verdade não está acusando nada. A única coisa é que o Elon Musk tem contratos bilionários com o governo americano e a questão do carro elétrico que começou tudo isso porque o Elon Musk produz e Trump não quer mais porque diz que ninguém compra. Então cortou financiamento. E aí entra em muitas questões que eu acredito que vai longe isso. E eu acredito que Elon Musk tem muita arma contra o Trump. E aí vão usar o Elon Musk para dar uma ponderada em toda a política de Trump. Mas o que levou essa ruptura do... Foi essa questão do imposto. Se assemelha um pouco... Das taxação. Se assemelha um pouco o que houve no Brasil, né? No governo Bolsonaro, né? O Moro era o salvador da pátria, de repente ele tem uma ruptura inesperada do governo, o Moro se passa por traíra e o Bolsonaro como alguém que foi traído, né? Sim. Seria uma semelhança com o governo americano. Trump traz o Elon Musk para o governo, aí há uma dissensão entre os dois, o Elon Musk fica como traíra. Só que aí você entra também... É bom tocar nesse assunto, esse assunto está no Brasil agora, né? A liberdade de expressão. A América se declara a detentora da liberdade de expressão. Elon Musk se expressou. E Trump não deveria se sentir ofendido se você pensa diferente, né? Tem coisas que a gente pode pensar igual, mas tem coisas que você pensa totalmente diferente da minha pessoa e eu penso totalmente diferente e a gente tem que aprender o quê? A se respeitar. Não é isso a democracia que está se propagando? Então também eu acredito que entra para esse lado de que o Trump quer total atenção e não quer ser retrucado e nem afrontado por ninguém. Então, mexeu no ego dele, automaticamente ele vai para cima. E aonde está a liberdade do Elon Musk de expressar o que ele está pensando?
Então não existe liberdade de expressão. No fundo, todos aqueles que detêm e têm o poder, eles não querem ser criticados, eles não querem ser expostos, eles não querem ouvir opiniões que, de alguma forma, desabonem a sua conduta ou sua moral, não é? E aí entra na outra questão, Fábio, né, que eu acredito que vai vir muita coisa à tona e tudo isso vai ser utilizado, pode escrever o que eu estou dizendo, para pôr freio no Donald Trump. Ele vai se sentir amedrontado. Que existe muita informação. Na época que Trump saiu do governo também, a FBI foi lá na casa dele, na Flórida, pegou um monte de documento confidencial que ele tinha guardado em casa, que ele tinha levado do governo. Então, existem coisas, né, que está além. Então, quando você estuda sobre isso, que daí vamos criar isso como uma teoria, né? Dizem que um presidente de qualquer país do mundo, ele tem uma liberdade. Imagine que você tem 33 degraus para chegar no poder. Um presidente como Donald Trump, ele chega no 16º degrau, ele não pode passar dali. Então, existem informações e coisas que ele não tem acesso. Não pode ter acesso. Existem pessoas muito mais poderosas do que ele, acima dele, que ele tem que obedecer. E isso a pessoa só compreende depois... Que chega. Então, você entrou ali, você sabe que o teu patamar é esse aqui. Daqui para lá, você não tem poder de decisão nenhuma. Isso aconteceu com o Bolsonaro, será? Com certeza. O Bolsonaro trabalhou dentro da linha ali. Você vê que ele não se excedeu e não pôde se exceder em nada porque existia comando. Aí você tem o Kennedy, que foi assassinado nos Estados Unidos. Por que o Kennedy foi assassinado? Ele começou a denunciar a nova ordem mundial. Existe vídeo deles falando abertamente sobre totalitarismo, sobre geopolítica, sobre tudo que estava. E do nada, se você pegar a morte, você vai ver que os agentes da CIA se afastaram e ele foi morto. Caramba. Será que pode acontecer a mesma coisa com o Trump? Porque ele fez uma denúncia grave agora também, né? Dizendo que o Biden não é o Biden, né? Rapaz, pegada, isso é pesado, né? E aí entra, né? São coisas... a gente vê, Fábio, que isso é uma realidade que pode existir. Né? A gente não pode descartar isso. Que são as réplicas, né? Seres parecidos que são colocados... Clones. Os clones, né? Para ser colocado, até pode ser até... robôs. O senhor acredita mesmo que, tipo, essa denúncia do Trump pode ser verdade? Que o Biden já morreu e que esse outro que tá aí não é? Existe vídeo até da família, né? Dizendo que quem tava por um período de tempo era o próprio irmão dele, que ele já tinha morrido e foi totalmente ocultado toda essa história e tal. Mas é muita teoria, né? Mas se isso for verdade, a gente tem que parar de... Aí vão dizer que o Lula também é um... Aí eu vou dar razão pro pastor Sandro Rocha, que fala que o Lula que tá aí não é o Lula de verdade, que ele conheceu o Lula mais novo e o Lula calçava 37. O Lula que tá aí calça 44, pô. Que tem uns 8 clones diferentes do Lula. Se o Trump tem razão, o pastor Sandro Rocha também. Você vê que o Trump, volta e meia, solta umas pérolas. E aí vamos dizer assim, se não era o Biden, o que fica nessa questão, né? Você tem uma multidão de senador, uma multidão de deputado, uma multidão de governador, uma multidão de prefeito, como no Brasil. Eu sempre digo assim, será que todos sabem que é impossível a pessoa estar lá dentro do poder e não saber de tudo que ocorre nos bastidores? E não vão falar nada, né? Agora, que existir personagens que podem assumir o papel em determinados momentos, nós não podemos descartar. Até por fuga, né? Principalmente do governo americano, né? Presidente americano. Então, são coisas que... Mas, assim, eu vejo assim, voltando ao assunto dos Estados Unidos, eu acredito que a América está totalmente refém de um monte de situação. A briga que começou isso, Fábio, é muito séria. Por quê? Porque em vez de Trump diminuir a carga, ele está querendo cortar um monte de imposto para fazer com que os empresários produzam mais, injetem mais e façam mais. Só que o corte de imposto vai aumentar a dívida americana. Então, entre aspas, se for olhar economicamente, Elon Musk está certo. Você está entendendo? Mas até onde? Aí, qual foi a defesa de Trump? Foi isso que começou.
A defesa de Trump foi que ele está pensando no bem-estar dos americanos e que o maior prejudicado nisso foi a Tesla, com os cortes de imposto. Principalmente na questão e também de subsidiar algumas coisas que eram os carros elétricos. Então o governo vai cortar gasto e vai cortar tributo de empresário para que... Seria essa a ideia, a economia americana, mas tudo que Trump está fazendo está indo contra ele. Por exemplo, se você pegar os 5 primeiros meses de produção do PIB interno bruto, o PIB interno bruto americano recuou e o da China aumentou. Então você vê que essa política monetária de taxar, de fazer... O que acontecia? Quando a América fazia isso, de taxar e criar um monte de gente corria comprar dívida do Tesouro americano. E quando o Trump fez tudo isso, não aconteceu. O Japão foi vender um monte e a China foi vender um monte de título do Tesouro. Isso foi para informar ele que ele já não tinha mais poder dessa questão, porque era para tudo que Trump fez era para empoderar a América e ele não conseguiu. A ponto que ele não fez um acordo com a China, diminuiu um monte de taxação. Por quê? Porque ele viu que não deu certo. E ele havia ameaçado antes, né? E não tem como. Então, é aquilo que a gente já comentou em outros podcasts. Uma coisa era os Estados Unidos antes de Biden. O Biden explodiu com a economia americana e soltou no colo de Donald Trump. Ele querendo ressuscitar a América, ele pode afundar ela totalmente. E os economistas, investidores estão amedrontados. E aquela profecia que o senhor tem falado costumeiramente aqui no podcast de um colapso na América... Quebra o mundo. Está próxima, né? Está próxima. Está acontecendo. As coisas estão muito, eu digo assim, muito estranhas em todos os aspectos. Então, assim, parece que existe uma maquiagem, eles estão tapando o sol com a peneira para o que pode acontecer a qualquer momento. Então, alguma coisa pode acontecer daqui para frente para que a China se posicione e assuma o lugar de protagonismo no mundo. Com inteligência artificial, com a DeepSeek, com a inteligência artificial da Alibaba, que é outro fenômeno semelhante ao ChatGPT, a China já saiu lá na frente com a internet, a G10. Imagine, deu um salto que era para ser 6, foi para 10. Quando você vê os data centers que a China criou nas profundezas do oceano para as IAs, né, com muito menos energia, consumindo água do próprio oceano. Então, assim, são coisas que a China está muito à frente e a América não está acompanhando. Então, eu vejo, e ainda mais agora, eu vejo o Elon Musk com muita informação. Ele não ia afrontar Trump assim, sem muita informação. A ponto de pedir um impeachment dele. Ontem ele pediu impeachment. Ele chegou a pedir o impeachment de Trump? Falou que ele tem que ser impeachmentado e o Vance tem que assumir a Casa Branca. Ele também fez uma denúncia do Trump pesada, né? Dizendo que ele... Qual foi a denúncia que eu tinha visto recente agora? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então você vê que existem muitas coisas e o colapso americano é o colapso do planeta Terra. Ele compartilhou um vídeo de Trump e o Jeffrey, né? Em uma festa. E ele disse que... Será que foi isso aí da ilha, não? Sim, e que o Trump está na lista dos investigados. Caramba, então o amor acabou entre os dois, né? E essa é uma informação pesada, porque na realidade o Jeff... Como é que é o nome dele? Jeff... É o Jeffrey Epstein. Ele foi eu não sei morto, pronunciar, né? não, mas acho que é isso aqui. É isso mesmo, né? Ele disse que ele se suicidou na cadeia, mas ele foi morto. Aí você tem o Didi, né? Que também é a mesma vibe, meio que o Didi assumiu o lugar dele, né? Com as festas e tal. O Didi desapareceu, você não vê mais ele em nada. E você vê que, por exemplo, voltando, o incêndio da Califórnia em janeiro foi para destruir prova do Didi com as celebridades de Hollywood. Então, assim, são tantas coisas que são coisas nojentas, obscuras, satânicas, malignas,